assistente. Clarice, por favor, faça parte aqui com a gente, da secretária. Chamo também aqui para compor a mesa o representante do Sindicato Municipal da Educação, Donizete, professor Donizete, por favor. Antes de passar a palavra para a vereadora Glaucia, eu só preciso deixar claro, vereadora, que nós temos um tempo, né, que a sessão começa às 6, então nós teremos que ser um pouco breve, ok? Obrigado. Por favor, assuma, vereadora Glaucia. Boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer a presença de todos os vereadores que atenderam o nosso convite para estar aqui nesta tarde. Ouvindo a secretária da Educação e toda a comissão, nós estamos aqui, vários membros da comissão que elaboraram, na verdade, essa minuta de projeto de lei que vai, de fato, cumprir a meta 19 do Plano Nacional de Educação, que é a escolha democrática dos diretores e vice-diretores. Então, nós estamos aqui, além do sindicato dos servidores municipais, também representante do CPM, que é o Centro Profissional Municipal, vários professores, o presidente do Fundeb também está aqui. E eu gostaria já de passar a palavra, até devido ao nosso tempo tão pequeno, para que a secretária da Educação, que, na verdade, foi a nossa capitã desse time, que trabalhou muito nesses últimos meses, para elaborar esse projeto de lei que virá a esta casa, e nada mais necessário do que os vereadores tenham conhecimento do conteúdo desse trabalho que foi feito a muitas mãos, não é só um projeto do Executivo, mas é de pais, professores, gestores, sindicato, e então nós precisamos que essa democracia se estenda no sentido do pleno conhecimento do teor aí desse projeto de lei. Então, eu já passo a palavra à nossa professora, secretária da Educação, Sueli Vilela. Boa tarde a todos. Quero agradecer a oportunidade de apresentar a minuta do projeto de lei, do processo de escolha dos diretores e vice-diretores das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino, cumprimentar o vereador Boni, que está presidindo essa sessão, cumprimentar a vereadora Glaucia Berenice, em nome dos dois vereadores, cumprimentar os demais vereadores aqui presentes e agradecer por essa oportunidade. Eu gostaria de falar com... Bom, o projeto de lei... Primeiro, antes de falar do projeto de lei propriamente dito, eu vou falar da sistemática de como aconteceu para chegarmos a esse documento. Então, nós, em 16 de maio... ela não mostra lá. Interessante, não aparece. Então, em 16 de maio, foi instituída a comissão coordenadora, composta por vários representantes. Esses representantes, como vocês podem ver, da Secretaria Municipal da Educação, do Conselho Municipal de Educação, da Câmara Municipal, das instituições de ensino superior públicas de Ribeirão Preto, do Sindicato dos Servidores Municipais, da Associação dos Professores da Educação, do Centro do Professorado Municipal, e temos aqui também os diferentes segmentos do magistério. Então, os professores de educação básica das SEIs, que são os Centros de Educação Infantil, das EMEIs, que são as Escolas Municipais de Educação Infantil, professores de Educação Básica 2, de EMEI e de EMF, EMF são as Escolas Municipais de Educação Fundamental, e também Educação Básica 3, os monitores do Egídio e do Celso Charuri, os diretores das nossas escolas, SEI, EMEI e Ensino Fundamental, e também representante de pais, pai e mãe responsável do aluno de SEI, de EMEI e de EMF. As competências, para que vocês possam entender como foi esse processo que levou a esse documento, competia a essa comissão participar da construção do documento,
apresentar aos diretores, uma vez tendo o documento final, apresentar aos diretores e a um professor de cada unidade escolar, eleito pelos seus pares, o documento elaborado pela comissão. Em seguida, submeter o documento à comunidade escolar na forma de consulta pública. Em seguida, proceder à sistematização das sugestões que foram feitas e depois analisar essa sistematização. A comissão foi subdividida em grupos e os grupos analisavam essas sugestões e aquilo que eles entendiam que deveria ser deliberado, foi apreciado pela comissão, incorporado ao documento e elaborado esse documento final que eu vou apresentar para vocês e depois esse documento será encaminhado ao Executivo e competirá ao Executivo encaminhar à Câmara Municipal. A portaria interna que nomeou, a portaria de 22 de junho, ela nomeou os membros de acordo com aquela composição que nós falamos inicialmente. Então, temos aí 5 representantes da Secretaria Municipal de Educação, o Márcio Silva, do Conselho Municipal, a vereadora Gláucia Berenice, representando a Câmara, as instituições de ensino superior públicas, representada pelo Dr. Nuno Coelho, o Sindicato dos Servidores, pelo professor Donizete Barbosa, a Associação dos Profissionais da Educação, professor Leonardo Sacramento, o Centro do Professorado, pelo professor Rafael Silveira, e os professores monitores, a Lívia, a Ruth, a Luciana, a Bárbara, o José Geraldo, o Henrique, os diretores Edilene, Denise e Eliana, e pai ou responsável, o Sebastião, o Adriano e a Maria Amélia, a quem eu quero agradecer formalmente o comprometimento de todos esses componentes, alguns deles estão aqui presentes, que foram os responsáveis pela construção desse projeto. Esse trabalho ele ocorreu em 14 reuniões e foi concluído no dia 6 de novembro. Aqui, para que os senhores tenham conhecimento da consulta pública, nós tivemos, de um total de pessoas consultadas, 61.219, nós tivemos 214 manifestações de pessoas e, portanto, 0,35% dessa participação. O projeto de lei, ele é um projeto complexo, robusto, e ele tem 3 capítulos, 3 títulos. O título 1, que é da gestão das unidades escolares, o título 2, do processo de escolha dos diretores e vice-diretores, que tem 3 capítulos, e o título 3, das disposições gerais. O título 2 tem o capítulo 1, dos requisitos para o que o candidato que ele tenha que cumprir para ser diretor ou vice-diretor. O capítulo 2, das etapas do processo de escolha. O capítulo 3, dos procedimentos. Então, aqui tem todos os detalhes de como o processo ocorrerá, que é a seção 1, que é a da divulgação do processo de escolha, das inscrições, da organização, da campanha, da votação eletrônica, da apuração e dos recursos. E ele contém 54 artigos. Então, um desafio enorme de poder apresentar rapidamente para vocês nesse tempo que nós temos. Então, o título 1, da gestão das unidades escolares, temos a minuta que define os objetivos que deverão ser cumpridos pela gestão da unidade escolar. Eu não vou ler todos eles, mas eu quero destacar, dentro desse item, que nós procuramos também, a comissão, garantir a promoção e o fortalecimento dos conselhos de escola, em consonância com o que está previsto no Estatuto do Magistério, que esse é um dos itens da gestão democrática, porque o processo de escolha é um dos pilares da gestão democrática. E também já introduzir aqui nesse primeiro artigo, que é garantir o processo de avaliação institucional, mediante a utilização de mecanismos internos e externos, a transparência de resultados e a prestação de contas à Secretaria Municipal da Educação e à comunidade. A gestão das unidades escolares, ela será desempenhada na SEI, e sempre que eu falar SEI, eu vou sempre me referir à SEI, que são os Centros de Educação Infantil,
as EMEIs, que são as Escolas Municipais de Educação, que é a pré-escola, SEI é creche. E isso a gestão ela é feita pelos diretores nessas unidades, e também no Egídio e no Charuri. E nas EMEFs, que são as escolas municipais de ensino fundamental, a gestão ela é feita pelo diretor e o vice-diretor. Então, do capítulo 1, dos requisitos, né, para os processos de escolha. Então, os requisitos para ser diretor são ser titular estável de cargo efetivo do quadro do Magistério Público Municipal, ter licenciatura plena em pedagogia ou pós-graduação em gestão escolar ou equivalente, contar com, no mínimo, 5 anos de efetivo exercício no Magistério da Educação Básica da Secretaria Municipal da Educação de Ribeirão Preto, estar em pleno exercício em unidade escolar da Rede Municipal de Ensino ou na Secretaria Municipal da Educação, não ter sido apenado em processo administrativo disciplinar nos 3 anos anteriores à data de início do processo de escolha, não estar em débito com prestação de contas de recursos financeiros recebidos em virtude do seu cargo, não estar inserido nas vedações previstas na lei vigente, nas leis vigentes, não estar cumprindo segundo mandato consecutivo na mesma unidade escolar, no cargo de diretor, a contar do primeiro processo de escolha. Por que isso? Aqui a proposta da comissão é que os diretores eles tenham mandato de 4 anos, podendo ter uma reeleição. Então, se você não estiver dentro desse processo, você não será aceita a sua inscrição. Não será permitida a inscrição para participar de nova eleição com alternância de cargo na chapa de diretor e vice. Então, você foi diretor 4 anos, teve uma reeleição mais 4 anos, você não poderá... Então, aí você inverte. O vice vai passar a diretor, então isso está vedado. Os requisitos para vice-diretor, eles são os mesmos requisitos, com exceção, por isso eu não vou repetir, que é contar, no mínimo, 3 anos de efetivo exercício no Magistério da Educação Básica da Secretaria Municipal de Educação. Então, diretor, 5 anos, vice-diretor, 3 anos, os demais requisitos são os mesmos. Das etapas do processo de escolha. Então, aqui é a essência do projeto. Ele consta, esse processo, opa! Então, são 7 etapas. A etapa 1 é a inscrição individual dos candidatos a diretor para SEI, EMEI, Charuri e Egídio, e de diretor e vice-diretor para as escolas de ensino fundamental. Essa é uma etapa eliminatória. Se você não preencher os requisitos, a comissão central, que vai avaliar essa documentação, não aceita aquela inscrição. Então, ele não passa para a segunda etapa, que é a etapa 2, que é a prova de conhecimentos gerais e específicos, que é uma etapa classificatória, mas com uma nota de corte mínima de 5, num total de 10 pontos. A etapa 3 é a composição e a inscrição das chapas, diretor e vice-diretor, isso para as escolas de ensino fundamental, que também é uma etapa eliminatória. Se você não conseguir compor a chapa, você não será aceita essa inscrição. A etapa 4 é a avaliação do plano de gestão escolar proposto pelo candidato a diretor ou pela chapa diretor, vice-diretor para a unidade escolar de sua escolha. Essa etapa, ela é classificatória, mas com uma nota de corte mínima de 5, num total de 10 pontos. A etapa 5 é a escolha do diretor e da chapa diretor-vice, que é a eleição propriamente dita. E a etapa 6 é a indicação do secretário da Educação, nos casos previstos nesta lei, e a etapa 7, a nomeação pelo chefe do Executivo. Então, a etapa 1, que é da inscrição individual, ela será analisado. Para se inscrever, você tem que apresentar
uma ficha padrão de inscrição e também o currículo documentado, e isso será analisado pela comissão central. Se não estiver devidamente documentado ou não preencher os requisitos, esse candidato não será selecionado. Então, serão elegíveis os professores que atenderem aos requisitos do artigo 3º e 4º, que foram os artigos que eu mencionei. E temos aqui um destaque do parágrafo 3º, que o professor afastado e com atividades fora do âmbito da Secretaria Municipal da Educação, que tenha interesse em pleitear a sua candidatura a diretor ou vice-diretor, deverá se desincompatibilizar do cargo e reassumir as suas atividades na unidade escolar pertinente. Isso se refere, por exemplo, ao sindicato. Sindicatos são professores afastados para exercer essa atividade. Para que eles podem ser candidatos? Podem, só que eles terão que se desincompatibilizar do cargo, assumir a sua unidade escolar e se inscrever no processo. Então, os candidatos que não atenderem a esses requisitos serão desclassificados, e quem faz toda essa análise é a comissão central, que vai divulgar esses resultados em até 20 dias, subsequentes ao encerramento das inscrições e análise da documentação, e publicar essa lista dos candidatos selecionados. Aí. A etapa 2, a prova de conhecimentos gerais, ela será aplicada por empresa legalmente contratada, e aí tem toda essa regulamentação do local, a data, que vai ser definido de acordo com a comissão central, em comum acordo com essa empresa. Os candidatos que tiverem aproveitamento igual ou superior a 50%, eles serão considerados elegíveis, e a comissão central, após obter o resultado da prova, vai divulgar a lista com a classificação dos candidatos a diretor e a vice-diretor e as respectivas unidades. Os candidatos em discordâncias com os resultados, eles poderão recorrer no prazo de 5 dias, e se esse recurso for acatado, ele passa a ser elegível. Pode concorrer para a próxima etapa. A etapa 3, que é da inscrição, composição e inscrição das chapas, ela se refere às unidades de ensino fundamental apenas, e então eles têm que fazer essa inscrição, e a impossibilidade de composição de chapa inviabiliza a inscrição de candidatura, porque eles passaram por um processo da prova. Então, eles terão que fazer essa composição posteriormente, porque ele tem que ter um vice-diretor que foi aprovado e um diretor que foi aprovado. E poderá ocorrer que você não tenha o par correspondente. Então, poderemos ter unidades sem candidatos. Poderá ocorrer ou não, né? Mas isso já vai estar previsto aqui nas correções. Então, a comissão central, ela vai divulgar a lista das chapas inscritas no tempo previsto, e passamos para a etapa 4, que é a do plano de gestão escolar. Esse plano de gestão, ele deverá explicitar os aspectos pedagógicos, administrativos e financeiros prioritários para a gestão dos candidatos, e destacar os objetivos e as metas para a melhoria da qualidade da educação, soluções possíveis para os problemas detectados, bem como as estratégias para a preservação do patrimônio público e para a participação da comunidade no cotidiano escolar, na gestão dos recursos financeiros e no acompanhamento e na avaliação das ações pedagógicas. Então, tem um anexo 4, onde você tem todo um roteiro de como você deve elaborar esse plano de gestão. A comissão central, ela vai designar uma comissão específica para fazer a análise desse plano de gestão. Essa comissão específica, ela estabelecerá critérios objetivos de análise e atribuirá a esse plano uma nota de 0 a 10. Aqueles planos que obtiverem uma nota de aproveitamento igual ou superior a 5, de um total de 10, serão classificados.
E os planos classificados serão divulgados no site da secretaria com os respectivos autores. E os candidatos, a partir de então, eles estarão autorizados a apresentar e debater os seus planos com o conselho de escola e a comunidade escolar. O plano de gestão ele será exposto na unidade escolar nos 7 dias úteis que antecederem a escolha para apreciação da comunidade sob supervisão da comissão local. Os candidatos que estiverem em discordância com o resultado obtido na avaliação desse plano gestor, também está previsto que ele pode entrar com recurso e depois esse recurso, se acatado, ele passa para a etapa seguinte, senão ele para nesse processo, ele é eliminado. A etapa 5 é a escolha do diretor e da chapa, do diretor e vice, que é realmente a eleição. Essa eleição, ela será feita pelo voto direto, secreto e facultativo, vedado o voto por procuração. A escolha do diretor e da chapa, diretor, vice-diretor, será feita pela comunidade escolar de cada unidade escolar, dentre os candidatos selecionados. Então, quem pode votar? Toda a comunidade. Ou seja, professores efetivos e em pleno exercício de suas atividades, professores contratados em caráter temporário, em exercício na unidade escolar por período não inferior a 2 meses, coordenadores pedagógicos e orientadores educacionais efetivos e em exercício na unidade escolar. Os monitores do Egídio e do Charuri, efetivos e em exercício. Servidores efetivos de apoio escolar em exercício. Esse grupo, até o item 5, nós vamos chamar que é o grupo 1. E depois eu vou mencionar o porquê. E agora, os 6 e os 7, que são o pai ou a mãe ou o responsável legal pelo aluno matriculado na unidade escolar e o aluno regularmente matriculado na unidade escolar a partir do 5º ano do ensino fundamental e alunos da educação de jovens e adultos, e esses constituem o grupo 2. Então, a comunidade dividida em 2 grupos. Então, os professores que atuam, isso também é muito importante, os professores que atuam em mais de uma unidade escolar poderão exercer o direito de voto em todas elas. Então, eu trabalho num período numa escola, à tarde eu trabalho na outra, eu vou poder votar nas 2 escolas. O pai ou a mãe, ou o responsável, que tenha filhos matriculados em mais de uma unidade escolar, poderá exercer o direito de voto em todas elas. No entanto, o direito do voto poderá ser exercido somente uma vez em cada unidade escolar. Então, se eu sou mãe e tenho 3 filhos numa escola, eu vou votar uma única vez. Mas se eu tenho 3 filhos, um em cada escola, eu vou votar 3 vezes. Então, ficam impedidos de participar do processo de escolha os servidores que se encontrarem afastados em licença para tratamento de saúde e em licença sem vencimentos na data da votação. Aqui, os integrantes da comunidade, como eu mencionei, nós dividimos em 2 grupos. E por que isso? Porque no processo de votação, a apuração ela só ocorrerá se tiver atingido o quórum mínimo. E qual é o quórum mínimo definido? Um quórum mínimo de 50% do grupo 1, que são professores, coordenadores, funcionários e etc., e 20% do grupo 2, que são pais e alunos. Não havendo quórum mínimo, não haverá apuração dos resultados. Dos procedimentos, da divulgação, eu vou passar aqui um pouco mais rápido dessa fase, que são, como o nome diz, procedimentos, né, para que a gente consiga terminar o mais rapidamente. Então, a seção 1 da divulgação do processo. Então, a secretaria ela vai se incumbir de publicar o edital no Diário Oficial, fazer com que isso seja divulgado, que as unidades escolares incumbidas de dar ampla publicidade ao edital junto à comunidade escolar. As inscrições, então tem o local, tem o horário, o prazo que as inscrições ficarão abertas. Da organização, eu já até fui mencionando, quer dizer, toda a organização desse processo, ela será feita por uma comissão central e por uma comissão local. A comissão central,
ela tem uma composição também que envolve diferentes segmentos aí. Eu vou mencionar, então, o Conselho Municipal da Educação, o sindicato, a Associação dos Profissionais, o Centro do Professorado, os pais, o segmento de pais e responsáveis, e essa indicação dos pais é feita pelo Conselho de Escola de cada unidade escolar, e algumas restrições. Não poderão compor a comissão central os candidatos, obviamente, os membros da comissão central, eles vão eleger um presidente e um vice, não poderão compor a comissão central membros da comissão local e vice-versa, depois, quem é da comissão local também não poderá fazer parte da comissão central. E ficam impedidos de compor a comissão central cônjuge, companheiro e parentes de candidatos consanguíneos e afins em linha reta ou colateral até o 3º grau. Aí tem as atribuições, que eu também não vou ler todas, depois se alguém tiver alguma dúvida, tudo bem, mas a comissão central é a gestora de todo o processo no âmbito da rede. Recursos, verificar a documentação, aprovar a lista dos eleitores, encaminhar à comissão local as listas dos eleitores aprovadas para divulgação e realização do processo de votação. Então, em cada escola, durante esse processo de votação, terá uma lista fixada de quem poderá votar. Então, isso vai ter que ser feito com uma antecedência, terá que ser aprovado pela comissão central, designar mesários, credenciar, enfim, todo esse processo. A comissão local, toda análise de recursos também será feita pela comissão central, que tem o poder de deliberar sobre os mesmos. A comissão local, como o próprio nome diz, ela vai fazer a gestão do processo no âmbito da unidade escolar. Cada comissão, cada unidade terá uma comissão local indicada pelo conselho de escola. Então, tem aqui a composição também, envolvendo todos esses componentes, como na comissão central. As competências, como eu já mencionei de uma forma geral, da campanha. Então, tem toda a normatização de como ele fará. O candidato selecionado para participar do processo de escolha poderá divulgar o seu plano de gestão à comunidade escolar, nós já falamos alguma coisa antes, sob supervisão da comissão local. E os vetos e permissões para a campanha constam dessa seção 4 e do artigo 22 até o artigo 25, que eu não vou mencionar aqui, mas que está à disposição dos senhores. A votação eletrônica, que também é um avanço nesse processo, porque com 109 escolas, tem que ser um processo que seja um pouco mais dinâmico, fácil para fazer esse processo. Então, pode votar toda a comunidade escolar. Então, vai ter tudo, a data, o horário da votação, totalmente divulgado, a lista dos votantes. Da apuração, então, finalizada a votação, a mesa deverá conferir a existência ou não de quórum antes do encerramento da apuração, que eu já destaquei aqui. Se o quórum mínimo não for atingido, o processo de apuração eletrônica não será finalizado. O secretário da Educação convocará uma nova escolha, que é a etapa 5, prevista no artigo 7º, no prazo de 8 dias. Então, terá que haver uma nova votação para que haja existência desse quórum. Então, o quórum mínimo nós já falamos. E a apuração, ela será feita, a apuração do total de votos para cada candidato é representada por essa fórmula. Tá? E no processo, no projeto de lei, está detalhado toda a interpretação dessa fórmula. Mas eu vou aqui falar rápido. Oh, meu Deus, aqui eu esqueço que não tem ponteira. Então, o X é o candidato, o V, então, é o percentual de votos alcançados pelo candidato. Aqui, a fórmula ficou embaixo aqui. O PA é o número de votos de pais e alunos para o candidato, vezes 50, dividido pelo número total de votos válidos de pais e alunos, mais o número total de votos de professores, coordenadores, orientadores, monitores e servidores,
vezes 50, dividido também pelo número total de votos, vários de professores, coordenadores e orientadores. Então, aqui tem toda a explicação, e isso vai dar o voto, o total de voto de cada candidato. Isso é a explicação. Aqui define também, nessa seção, o que é voto válido, o que são votos válidos, o que são votos brancos, votos nulos. E o artigo 38, ele diz que o candidato e a chapa que obtiverem o maior percentual de votos, nos termos dessa lei, serão escolhidos para os cargos de diretor e vice. Ou seja, nos casos de empate, então, nos casos de empate, também temos aqui os critérios, né? O secretário da Educação, então, por exemplo, o resultado tem 2 candidatos empatados. Quem o secretário vai indicar? Então, já está normatizado qual é a ordem. Então, maior tempo de efetivo exercício na unidade escolar para a qual está concorrendo, maior tempo de efetivo exercício no Magistério Público Municipal, maior pontuação na prova de conhecimentos gerais específicos, e, persistindo o empate, terá precedência o candidato com idade mais elevada. Aqui tem uma seção que trata dos recursos, que é do artigo 39 a 41, e está descrito em detalhes todo o procedimento a ser realizado. E as disposições gerais também, elas são bastante complexas. Eu vou só dar um exemplo e depois nós podemos ver aí em detalhes, se for o caso. Então, olha, não havendo candidatos inscritos, nem aprovados no processo de escolha, serão indicados pelo secretário da Educação e nomeados pelo chefe do Executivo professores da carreira do Magistério Público Municipal que atendam aos requisitos estabelecidos naqueles artigos 3º e 4º dessa lei que nós mencionamos. Para o exercício dos cargos de diretor e vice-diretor, devendo o novo processo de escolha ser realizado em até 180 dias. Então, se não tiver candidatos aprovados, temos 180 dias. Caso a unidade escolar não atinja o quórum mínimo na segunda tentativa de escolha, o secretário da Educação também indicará o diretor e o vice para dirigir a unidade pelo restante do mandato. Então, tem todas as previsões em caso de uma unidade recém-instalada. O que vai acontecer? A secretaria tem até 180 dias para realizar esse processo. Bom, aqui destacar a importância do mandato, né, como eu já mencionei, 4 anos, permitindo uma reeleição. E os eleitos, o diretor e o vice-diretor, eles também vão assinar um termo de compromisso. E é um termo de compromisso que tem aqui o anexo, onde que mostra realmente o compromisso dele com o processo da gestão, de cumprir o processo pedagógico, a gestão democrática, ou seja, garantir que o plano de gestão apresentado e construído com o Conselho, ele seja cumprido. E também, olha, depois de eleito esse diretor, os gestores, em conjunto com a comunidade escolar, no prazo de 60 dias, contados da nomeação, definirão a proposta pedagógica anual para a unidade escolar, que será revista e atualizada a cada início do ano letivo. Aí também está previsto a exoneração, em que situações que esse diretor pode ser exonerado, ou esse vice-diretor. No caso de vacância do cargo de diretor e de vice, qual será o procedimento? Então, o novo procedimento será convocado um novo processo de escolha no prazo de 30 dias e os escolhidos, eles completarão o mandato dos antecessores. Então, para mostrar que foi pensado todas as situações, quase todas as situações possíveis e de como será esse procedimento. E aqui nós temos aqui os anexos, mas que eu vou terminar e ficar à disposição caso alguém queira fazer alguma pergunta. Muito obrigada. Agradecemos e muito a excelente explicação, que nos deixa bem claro que toda essa elaboração de
de normativas, metodologias que foram feitas, tem um envolvimento muito grande, né, vereadora Glaucia? Sindicato, associações, centros de professorado, docentes, discentes, os pais também. Então, eu acho assim, que dentro de quando começou a explicação, nos deixou assim, bem claro muitas situações e principalmente num trabalho que foi feito a várias mãos. A assistente Clarice já falou que já foi entregue só uma minuta, ainda não foi entregue a minuta, está aberta em discussões, mas eu acho que está bem explícita e clara toda a situação. Eu mesmo tinha muitas pessoas da educação que tinham feito todos os questionamentos, alguns até um pouco bizarros, contemplam-se todos, muitos desencontros eu vi de informações, então eu parabenizo pela explicação e toda essa elaboração. Infelizmente, o nosso tempo é curto, não vai ser possível abrir, não podemos, porque nós temos que encerrar, porque nós temos que abrir a sessão daqui praticamente 2 minutos. Então, eu só vou deixar para a vereadora Glaucia, como foi ela que fez, ela ter o uso da palavra só para finalizar, porque eu já tive em contato aqui também com a assistente da secretária, ela vai nos atender numa sessão extraordinária, então cada um de vocês poderão ter os questionamentos a serem feitos, ela está em total disponibilidade. Vereador, só uma questão de ordem. Esse projeto virá para a Câmara Municipal para os vereadores, com antecedência, antes de ser assim que o Executivo analisar? Ele ainda está sendo elaborado, ela está explicando, porque dentro da educação houve-se muito questionamento de forma errada, hoje eu vejo e falo pelas pessoas que me abordaram. Então, eu achei muito boa e sucinta a explicação que ela deu. Mas isso é óbvio, né? Vai levar ao Executivo para depois vir para a gente poder estar avaliando. Tá? Eu só gostaria. Secretária. Pois não, Só gostaria Eu teria duas perguntas para fazer para a senhora. Deixa eu só fazer o seguinte. Não, eu vou enviar o gabinete, eu posso? Ele pode depois se dirigir à senhora para depois fazer 2 perguntas, porque nós precisamos... Posso estar enviando ao gabinete essas perguntas? Pode. Que é de suma importância? Ótimo. Pode, responderemos com Vamos só deixar para o encerramento. Então tá bom, obrigado. Só deixar pelo encerramento para a vereadora Glaucia Berenice, que coordenou toda essa apresentação, e depois nós precisamos abrir a sessão. Já, de antemão, muitíssimo obrigado, senhora secretária, pela gentileza e tão explícito que foi a sua apresentação. Muito obrigado. Vereadores, eu só gostaria de, primeiro, agradecer à secretária da Educação. Gostaria que todos os membros da comissão que elaborou ficassem de pé. Estão aqui também no plenário, todos os membros que colaboraram na elaboração da minuta. E, na verdade, essa minuta ela foi encaminhada ao prefeito, ela vai ser transformada num projeto de lei. Nós vamos fazer uma audiência pública aqui. A Comissão da Educação vai fazer uma audiência pública, tá, discutindo amplamente, aí com tempo maior, né? A secretária vai estar presente, a comissão vai estar presente nessa audiência pública. Nós vamos fazer no período noturno, a partir das 18 horas, para que a gente possa ter um tempo grande para discutir, tirar dúvidas, e depois, no processo legislativo, também, né, provavelmente, a gente vai ter muitas oportunidades de acolher sugestões, mas o mais importante nesse processo é que, como é uma mudança radical, né, no processo da educação do município, nós finalizamos da semana passada, por isso que nós já quisemos trazer aqui, hoje, para vocês terem conhecimento. Então, o presidente já me chamou a atenção, então, muito obrigada. Deixa eu só agradecer. Eu agradeço essa oportunidade, muito obrigada, é um prazer estar aqui e poder atender aí aos vereadores. Nós que agradecemos e obrigado.